Irmãos, uma vez eu fui com a minha mãe, já falecida, né, há alguns anos, mas há muito tempo, então atrás, aí uns 10 anos atrás, eu fui numa igreja que tinha um jovem pregador pregando lá e minha mãe queria conhecer aquela igreja, fui levei ela, né, fui acompanhar e o pregador falou uma coisa bem interessante, eu lembrei muito disso até hoje, né? Ele falou que por muito tempo brigou muito com as pessoas. Ah, você está aqui com a cara amarrada, você tem que estar alegre, celebrando ao Senhor, você tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro. Ah, até que Deus tocou no coração dele, que nem sempre é assim que acontece, nem sempre a pessoa está sorridente, e é isso que a Bíblia ensina. Aquele que está alegre, cante louvores, aquele que está triste, ore. E às vezes a gente coloca um fardo sobre as pessoas para que elas se encaixem no nosso padrão, para que elas se encaixem no que a gente espera que seria uma participação do culto legal, que seria uma celebração legal, ativa e pá. Só que a gente esquece que as pessoas que estão no templo, que estão na celebração, são humanos. São pessoas com histórico de vida. Então, são pessoas que tiveram vivências, histórias, tiveram vitórias, tiveram lutas, mas também pessoas que têm sonhos, que têm planos. Eu, quando comecei a pastorear, uma senhora amiga nossa chegou para mim e falou: André, pregue sobre o amor. Tá, né? Interessante a recomendação, né? E, sinceramente, irmãos, muitas vezes, ainda hoje, Deus me leva a pregar sobre o amor. Por quê? Porque muitas vezes a gente vive, mesmo na igreja, na graça, a gente vive debaixo da lei. A gente vive debaixo de uma dureza, de uma falta de perdão, e a gente esquece do amor. E quando a gente fala em amor, é amor a Cristo e amor ao corpo de Cristo. Amor às pessoas que nos rodeiam, né, que estão ao nosso redor. Amor ao próximo, né? A gente esquece que as pessoas são pecadoras, portam traumas, mágoas, medos, né? Mas também são pessoas capazes de amar e se relacionar. Muitos que vão à igreja vão porque estão doentes, porque estão feridos, estão marcados por esse mundo, precisando de uma palavra de consolo, uma palavra que lhe acalme o coração. O pastor Samuel, na aula passada, falou uma frase que é bem verdade: a boa pregação, e eu diria a boa ministração, conforta o agitado e agita os confortados. Ou algo parecido, né? A frase é mais ou menos por aí, o sentido dela é esse, né? Então, vão ter pessoas na celebração que estão agitadas, que estão com luta e em luto, que estão com problemas. E aí a ministração é um bálsamo que vem a curar o coração. E tem pessoas que estão alegres, estão celebrando, né? E eu me lembro uma vez que eu não consegui entrar na igreja, porque toda a igreja celebrava, mas naquele dia meu coração estava muito, muito triste. E era dia para mim de chorar, sabe? E muitas vezes nós não compreendemos essas pessoas. Eu queria aproveitar esse momento, cadê meu? Aqui, né? Eu quero ver todos aqui. Gostaria que você compartilhasse, uma ou duas pessoas, ou três, vai, compartilhasse um medo ou uma tristeza e um sonho. Por exemplo, né? Às vezes a gente tem alguma dificuldade em casa com os filhos, com as filhas, né? Com a criação dessas filhas, a preocupação de vê-las no caminho do Senhor. Então, esse é um medo que a gente tem, tanto eu quanto minha esposa. E um sonho, sempre me foi um sonho trabalhar e me envolver na obra do Senhor, principalmente na obra missionária. Tá? Então, eu gostaria aí de
Você abre teu microfone, compartilha aqui com a classe, então, um medo ou uma tristeza, né? E um sonho. Quem gostaria? Vamos lá? Ninguém tem medo nem tem sonho, pelo jeito, né? Quem gostaria? Eu quero compartilhar um medo. A gente costuma ser super-herói em uma série de coisas, né? O meu filho, semana passada, me comunicou que está indo para Curitiba morar com uma família lá. Ele vai trabalhar e morar lá. E uma das coisas, Clarice e eu estávamos conversando, e Clarice falou uma coisa que eu fiquei pensando depois. Ela falou assim, nós temos um neto que tem 1 ano e meio. Ela falou assim, eu tenho medo que o Lucas esqueça da gente. Não é uma coisa meio bobinha? Mas é que ele é muito novinho, não tivemos muito contato ainda. E aí eles vão mudar para uma outra cidade. Claro que nós vamos tentar manter um relacionamento mais estreito, mas é um medo que a gente tem, sim. Agora, um sonho. O meu sonho ainda é ver a minha filha tendo seus filhos, ver os meus netos crescerem nos caminhos do Senhor e envelhecer com saúde. Esse é um sonho bom. Quando eu digo envelhecer com saúde, eu quero dizer envelhecer com saúde e servindo ao Senhor. Posso falar? Pode? Por favor. O pastor Samuel falou que tem medo do neto não conhecer. O meu filho foi embora com a minha nora esperando o último filho dela, o terceiro, né? E eu também tive esse mesmo medo. Falei, ele nem vai me chamar de vó, porque não, a gente não vai se ver. Ele tem 4 anos. Eu só o vi uma vez, quando eles estiveram no Brasil, né? Então, mas hoje, depois que ele me viu uma vez, ele conversa comigo. Outro dia ele ligou para mim sozinho, com 3 anos. Ele nem tinha 4 ainda, né? Então, pastor Samuel, pode ficar tranquilo que ele não vai esquecer, Senhor. Amém. E o sonho que eu tenho é de me aposentar com saúde para poder viajar e conhecer o Brasil. Lugares que eu ainda não conheço. E também de ir para Portugal, que eu também não fui ainda. Tenho 2 filhos lá, 3 netos, um genro e uma nora, e não consegui ir ainda, né? Mas Deus vai abrir a porta. Então, esse é o meu sonho. E o medo é um medo do passado, né? Que eu tive, o mesmo medo do pastor Samuel. Amém. Muito bom. Mais um. Eu queria falar. Eu tenho um sonho, que é um motivo de oração, que é ver a minha filha Mariana casada com um homem que Deus está preparando para a vida dela, que seja uma pessoa temente a Deus, né, que confesse Cristo como seu Salvador. Se for músico, melhor ainda. O Eduardo fala, se for músico, melhor ainda. Então, eu tenho um sonho que é ver a Mariana casada, né? Mariana é uma moça já bem formada e tudo, mas ela ainda não teve esse sonho, ainda Deus não nos concedeu. E tenho um medo, né? Que também é um motivo de oração, é que a minha mãe faleça sem conhecer a Jesus como seu Salvador. Isso é um medo que muitas vezes já me paralisou, e hoje eu entendo que se for da vontade de Deus, assim será, mas eu oro já há anos por essa graça, mas ela ainda me traz o medo de pensar que a minha mãe, que eu, né, possa ir para o inferno. É muito difícil isso para mim, né? Bem como
Eu já tive mais medo e hoje já entendo melhor, né? Meu pai foi um homem que faleceu sem ter confessado a Jesus, né? Então, isso é muito difícil, pastor, é muito difícil. É um medo permanente, para o qual, né, só em Cristo, né? E oração. Deixa eu falar uma coisa sobre o seu pai. A gente não sabe se no último momento de vida dele, ele falou Jesus. Entendeu? A gente não sabe. Esse seu medo você coloca na mão de Deus. Se ele no último momento de vida falou ou pensou, Jesus, me salva, você pode vê-lo na eternidade daqui a algum tempo. Então, não sofra por antecipação, não por esse assunto. Deus abençoe. Vai. Essa pergunta, né, se compartilhar, tem a função do quê? Da gente entender que todos nós somos humanos. Então, é importante, irmãos, que numa teologia do culto, a gente respeite a humanidade das pessoas. Nem todo mundo é obrigado a rir, nem todo mundo é obrigado a chorar, nem todo mundo é obrigado a levantar as mãos ou se ajoelhar simplesmente porque o ministrante o quer. Nesse ponto, Deus respeita muito mais a nossa condição do que muitas vezes nós fazemos com a igreja. Então a gente não pode esquecer isso. Nessa humanidade, esses dias eu estava andando no metrô aqui em São Paulo e é um pensamento recorrente, né? As pessoas, a humanidade, são como flocos de neve, não tem dois iguais. Lógico, tem gemas, né? Mas enfim, não tem dois iguais. O pessoal fala que o diácono lá, o Claudinei, é meu irmão, né? Mas não é igual a mim, é parecido. Pois, e não é meu irmão, tá, gente? Só parece. Cada um é de um jeito. Então, não necessariamente vão gostar do ritmo que você gosta, ou do volume que você toca, ou do jeito que você ministra, mas em tudo isso, qual que é a nossa função? Levar as pessoas diante do Senhor, levar as pessoas no altar de Deus. Essa é a teologia do culto referente aos participantes. Não esquecer que nós somos humanos com características particulares diferentes, pessoais, com capacidade de se relacionar, mas também trazendo coisas do nosso passado. Tá? Uma coisa importante dos participantes é a coerência, isso que o pastor Samuel já colocou, que o culto é para crentes. Então, é um perigo muito grande, né, que a gente tenha uma vida cultica, uma vida de celebração desconectada do que a gente é do mundo. Na igreja é um cordeiro e no mundo é um lobo. É o que Jesus define como hipócrita. Hipócrita, no original grego, é a mesmíssima palavra usada para um ator, que ele não sente emoção, ele finge sentir a emoção. E algumas vezes, na celebração, a gente não está sentindo, a gente está fingindo sentir alguma coisa. Isso é hipocrisia, né? Então, é uma coisa que a gente tem que estar atento a isso. Os participantes também são parte de um grupo. Hebreus capítulo 10, versículo 25, fala assim: não deixeis de congregar, como alguns o fazem. E 1 Coríntios 12, 1 a 31, Paulo fala extensivamente sobre os dons da igreja, mas com uma ênfase: o Espírito é um e o corpo é um. E o Espírito vai agir da forma que lhe convém. Então, todos nós fazemos parte de um grupo chamado Corpo de Cristo. Tá? E isso é muito importante a gente ter isso na cabeça, né? A gente tem um compromisso com a igreja, a gente tem um compromisso com o corpo. É impossível, e já repeti isso algumas vezes, eu venho a repetir, vocês vão ouvir mais vezes ainda. É impossível amar a Cristo
dizer que ama a Cristo que não vê e não amar o irmão que vê. É impossível amar a Cristo, que é a cabeça do corpo, e não amar o corpo da cabeça, que é a igreja. E às vezes a gente tem essa teologia esquizofrênica, em que a gente ama a cabeça do corpo e não ama o corpo da cabeça. A gente ama, diz que ama Cristo, mas critica a igreja, critica o irmão. Então a gente tem que entender que fazemos parte de um grupo. Eu tive uma experiência, como estamos aqui com o horário? Ah, que bom, tá indo muito bem o horário. Eu tive uma experiência muito interessante. Alguns anos atrás eu fui visitar alguns missionários na Itália, pastor Fabiano Nicodemo, em Cesena. Na época, haviam 2 famílias mais que estavam com ele, pastor Júnior, que está em Trento agora, se não me engano, e pastor Rodrigo, que agora voltou para o Brasil, está no interior de São Paulo. E passei 2 semanas com eles, 10 dias, já faz tempo, foi 2015, se não me engano, 2015. Foi a primeira vez que eu fui para lá. E foi uma experiência muito gostosa, fiquei com eles, conheci a igreja e fomos visitar o missionário, fiquei com eles. Eu lembro que um dia eu estava meio triste, assim, borocochô no quarto lá que separaram para mim, eu estava falando com o Senhor, porque já mais de 30 anos atrás eu tive chamada missionária, entreguei minha vida para missões, não me arrependo disso em momento nenhum, já rompi com Deus 10.000 vezes, saindo da vocação missionária, e já voltei 10.001 vezes para a obra de missões, porque é isso que Deus, né, chamou a gente e não tem como abrir mão. Bom, vamos lá. E eu estava lá falando para o Senhor, abrindo o coração, porque meu sonho sempre foi ser missionário a tempo integral, como essas famílias que eu estava visitando. E aí Deus me traz à memória justamente 1 Coríntios 12, aí esse capítulo, se quiser anotar, depois lê em casa, né? Que Paulo fala assim: se a mão disser pro ouvido, porque não sou ouvido, não sou corpo. Não é verdade, a mão continua sendo mão. E se o nariz dissesse, eu não sou mão, não sou corpo. Não é verdade, o nariz continua sendo corpo. Aí Deus vira para mim e fala assim: porque você não é missionário integral, você não está não é corpo? Você não conta? Irmãos, confesso que eu chorei diante de Deus. Porque eu achava que somente aquele modelo quadradinho de missionário é que servia para mim. E Deus falou: não, você faz parte do corpo. Você tem uma função dentro do corpo. Pode ser que não é a função que você quer, mas é a que eu quero. Falei: amém, Senhor. Eis-me aqui. Usa-me. Seja como quiseres, onde for, do jeito que quiseres. Estou aqui. Então, irmãos, meu coração arde por missões. Continua ardendo. E se Deus quiser, vai continuar ardendo. E estou aqui disposto a fazer o que o Senhor preparou para a minha vida. E para você, com certeza, também nessa noite, é de se questionar: você está fazendo o que o Senhor preparou? Muitas vezes Deus vai usar o teu gosto, assim. Eu gosto de cantar, e tenho talento para cantar, então Deus vai usar seu canto. Às vezes Deus vai usar o teu gosto para tocar. Eu sei tocar, eu gosto de tocar, e o Senhor está usando. Amém. E às vezes Deus vai te direcionar para alguma outra coisa, um pouco diferente do seu gosto, mas é porque Deus colocou. Você não deixa de ser parte do grupo, porque vem do Senhor. E isso abre nossa visão. Eu já cantei em coral, já toquei guitarra, contrabaixo, já preguei. Hoje estou dando aula de escola bíblica e faço com muito amor no coração. E que mais o Senhor me preparar. Já dei aula no Haggai, né? E posso voltar a dar também sem problema nenhum. Gosto muito de fazer todas essas coisas. E é um tempo de fazer uma coisa, é um tempo de fazer outra. Você nunca mais vai cantar? Não estou dizendo isso.
Posso voltar a cantar, posso voltar a tocar, posso voltar a pregar e posso não voltar a fazer nada disso. Mas uma coisa que eu não posso jamais é deixar de fazer parte do corpo de Cristo. Como você também faz parte, isso é muito importante e a gente tem que entender isso. Toda a nossa expressão de culto, ela pode e deve ser coletiva. Prestar um culto a Deus como corpo de Cristo. Então, jamais dividir. Não, essa música é para os velhos. Essa música é para os jovens. Essa música é para as crianças. Não, essa música é para o corpo de Cristo, que alguns mais idosos preferem. Essa música é para o corpo de Cristo celebrar, que alguns mais jovens preferem, mas é para o corpo como um todo.